Olá, galera! Chegamos ao 4º episódio da 3ª temporada do PetCast, onde vamos discutir prospecção de tendências na pandemia com o sociólogo e mestre de comunicação Dario Caldas, e a mediação é do Belchior Araújo, que é analista de marketing e graduado em design de moda pela Universidade Federal do Ceará. Boa noite a todos, a todas, a todes. Chegamos ao nosso penúltimo dia de SAM, hoje com a 3ª mesa redonda. E muito feliz com esse momento, de a gente poder estar aqui, ainda vivendo a pandemia, mas poder estarmos, pelo menos no formato virtual, estarmos juntos. E para falar de algo que às vezes parece tão distante, como a tendência, ou que as pessoas erroneamente têm a noção de que a tendência é algo que cai do céu, assim, como chegou nisso, Então, como a gente tem aqui vários alunos de primeiro semestre, de segundo, acho que tem um serviço a prestar nesse sentido. Agradecer a Dario pelo convite, por ter aceito, ao Belchior também, por querer mediar e estar de volta à nossa casa. E, enfim, estou aqui, Qualquer coisa a gente se fala e eu pergunto também, enfim, vamos conversar. Boa noite e aproveitemos. Vou, então, começar dizendo boa noite para todo mundo. Prazer enorme estar com vocês, mesmo que à distância. E é isso aí, vamos procurar responder perguntas, façam perguntas, que eu acho mais legal assim, a gente responder e, enfim, ir na direção do interesse de vocês, Eu vou desfazer uma dúvida que sempre me perguntam, se meu nome é Dário ou é Dario. Meu nome é Dario, com tônica no I, tá? Que nem rio, vazio, pavio. Eu sempre uso essas comparações na aula. Porque, enfim, botaram um acento no meu nome, mas normal, se me chamar de Dário, eu vou responder também. Tudo bem? Então, gente, eu estou nessa área há mais de, enfim, uns quase 25 anos, um pouquinho mais já, Então, na verdade, assim, eu vou resumir, a minha história é muito já comprida, já sou um senhor, E já tenho muita coisa para contar, meu currículo já é compridinho e tudo mais. Então, assim, eu fiz, na verdade, a minha formação, eu comecei estudando arquitetura, aí fiz metade do curso, não curti muito a parte mais prática, aí fui fazer ciências sociais, me formei, sou bacharel em ciências sociais, e mais tarde eu vinha fazer um mestrado na área de comunicações. Já esse mestrado já foi sobre tendências, eu já puxei para tendências, porque entre me formar e o mestrado você tem aí uns 10 anos, E nesses 10 anos aconteceram muitas coisas, eu me direcionei mais para moda num primeiro momento, como professor, dessa área, digamos assim, mais genérica de sociologia da moda, embora naquele momento nem houvesse muito bem essa área bem definida, Estou falando aí da passagem dos anos 80 para os anos 90, tá, pessoal? As faculdades de moda estavam em formação, aqui no Brasil. Trabalhei bastante nos primeiros cursos, aqui em São Paulo e tudo mais, e foi a partir da moda que eu me interessei por tendências. Na verdade, foi um pouco ao contrário. Eu já me interessava por tendências, a moda veio um pouco a reboque como uma espécie de um laboratório onde eu pude desenvolver realmente um estudo sobre tendências, que tem, evidentemente, tudo a ver com moda desde um primeiro momento, aí, inclusive na história dessa coisa chamada tendência e desse campo profissional, Depois, nesse meio tempo, eu também morei fora do Brasil, também tive uma experiência internacional, então isso me ajudou a me formar também nessa área, porque eu fui fazer uns cursos e tal, fui buscar informações, porque no Brasil realmente, imagina, não tinha nada, tudo era muito inicial, nos anos 90, essa área, a moda aqui estava... Enfim, já existia, mas como a gente viu, os cursos estavam começando. Mas uma área específica de pesquisa e análise de tendências, ou cool hunting e tudo mais, imagina, isso ainda ia acontecer. O cool hunting começou a se difundir
na passagem dos anos 90 para os anos 2000, né? Então, a gente está falando de algo, o próprio WGSN, por exemplo, é do finalzinho dos anos 90, né? Então, é algo que realmente estava começando a acontecer. Então, eu fui para fora, fiz esses cursos. Quando eu voltei, eu fiz o mestrado e aí já me posicionei nessa área de tendências, primeiro como consultor independente, um palestrante, um professor e tal, e aí já com a ideia do Observatório de Sinais na cabeça, né? O método foi sendo desenvolvido, eu usei um pouco o mestrado para trabalhar, um pouco do método, e na verdade depois eu trabalhei, enfim, por mim mesmo, comecei alguns estudos de doutorado, infelizmente não concluí, e acabei publicando tanto fundando o próprio Observatório de Sinais, né? Na verdade, oficialmente o Observatório de Sinais é de 2002, mas eu começo mesmo com ele e com esse nome, com essa marca, já no final dos anos 90. Então ele deve estar com uns 25 anos, mais ou menos. Aqui a gente conta a partir de 2002, que foi quando eu fiz um relançamento oficial para o mercado, né? E aí, assim, o mercado, né, os poucos clientes que eu tinha na época, a gente fez um seminário de tendências no formato que eu achava que deveria ter, né, falando de macro tendências. Aliás, foi um seminário feito em 2002 aqui em São Paulo, com a presença do Gili Lipovetsky, que é um parceiro meu desde a primeira hora, né? E falando do essencialismo, que é um grande case nosso, assim, que depois vai estar presente no livro também, né? A gente lançou o Observatório de Sinais falando de essencialismo, e foi muito divertido ver agora, aqui na pandemia, essa história toda de essencialismo, né? Voltando com muita força, e eu acho que esse é um exemplo excelente de macro tendência, né? Você vê, há 20 anos a gente está falando desse assunto. Provando, portanto, que o método funciona, que esse negócio de tendências realmente dá certo, né? Bom, e de lá para cá as coisas foram, assim, o começo muito difícil, a gente tinha que convencer, primeiro eu tinha que explicar, né, para uma empresa, para os profissionais, até para os colegas, que história era essa, né, de tendências, sociologia da moda, sociologia das tendências, entender o comportamento, sinais, antecipação da informação estratégica, identificar esses padrões de comportamento de consumo, tudo era realmente muito nascente. Ao mesmo tempo, em paralelo, então, vem os sites globais de tendências, né? A gente é praticamente do mesmo período, eu digo, o Observatório de Sinais a gente, por exemplo, é anterior ao WGSN no Brasil, né? A gente oficialmente está em 2002, o WGSN chega no Brasil acho que em 2004 ou 2005, se eu não me engano. Mas enfim, Trendwatching, né? Essas maiores marcas. E aí a gente começou a ter clientes aos poucos, né? Começamos a fazer trabalhos para empresas. Então, em paralelo, eu desenvolvi a minha carreira acadêmica como professor. Enfim, desde 2001, na verdade, eu só dou aula em pós-graduação. Então, eu trabalhei 10 anos na graduação, depois eu saí e estou na pós-graduação desde 2001. Então, já faz 20 anos que eu trabalho só com pós, né? Lato Sensu, são esses cursos curtos, aqui em São Paulo tem muito, no Brasil inteiro já trabalhei com várias instituições, a convite, né, muito, muito mesmo. E como consultor nessa área, então, nas tendências, fazendo esse trabalho no Observatório de Sinais. No site vocês podem ver alguns cases nossos, né, temos clientes bacanas aí para mostrar, e hoje eu estou mais na minha marca pessoal, na verdade. Agora já um senhor, então eu estou investindo mais na minha marca pessoal, no Dario Caldas. Tenho trabalhado bastante com cursos online que estão lá no meu site, na verdade, que eu vou deixar o endereço para vocês conhecerem depois, tá bom? E basicamente é isso, né, gente? Se eu for falar muito sobre mim também, depois, qualquer coisa que vocês quiserem saber, ou curiosidade profissional, pode perguntar que eu respondo tudo. Tudo. Acho que é isso.
Gente, boa noite, né? Eu queria primeiro, além do boa noite a todo mundo que já estava falando no chat, a vocês aqui, tô vendo as carinhas nas janelinhas pequenininhas e muito obrigado, né, por esse convite, por voltar a casa, como a Francisca bem disse. É sempre muito bom manter esse meu saudável relacionamento com o pet, que foi uma casa enorme de aprendizagem para mim e ainda hoje mora no meu coração. Então, muito obrigada a Fran, a Júlio, Brena, a todo mundo que eu praticamente só conheço por nome e por foto, principalmente com a pandemia, né, e a distância da faculdade. A gente só se vê por WhatsApp ou por Instagram e tudo mais. Mas muito obrigado por isso. A minha apresentação é bem mais curta do que a do Dario, eu garanto. Mas é muito bom, né, ter alguém, assim, pro pessoal que tá aqui, que acha que essa coisa do estudar a tendência é um negócio que é um santo que baixa e você simplesmente adivinha, né? Vocês veem aí que o Dario tem anos e anos de prática real do mercado, inclusive com dificuldades que a gente, enquanto estudante e pessoas recém-formadas como eu no mercado enfrentam na base do dia a dia, que é você tentar entrar na cabeça de quem está te contratando. Né, de explicar, olha, o meu serviço serve para isso, o que eu estudei, eu estudo, desenvolvo ou analiso serve para tal coisa, né, explicar o que é uma antecipação de uma tendência, explicar para que serve o contexto de uma coleção, muitas vezes, de moda, né, afunilando ainda mais para a nossa realidade. Por que, por exemplo, eu preciso explicar qual é o release da minha coleção, o que eu quero dizer na minha coleção dentro mesmo de um Instagram, né, que hoje é uma grande vitrine das marcas, por mais que eu não entre nesse processo do TikTok, por exemplo, eu preciso explicar para minha audiência do que se trata aquela coleção, né? E muitas vezes o mercado, principalmente aqui no Nordeste, ele tem um certo afastamento disso, né? De não, vamos, as pessoas vão entender, faz de qualquer jeito que dá certo, porque já existe essa cultura, digamos assim, né? Então esse processo não é só a gente que passa, né? O Dario falou aí que também teve, né? E provavelmente ainda tem muito do que explicar para certas pessoas que estão chegando, às vezes até contratando os serviços do observatório, por exemplo. Inclusive, fica a indicação para quem não tiver lido ainda o livro Observatório de Sinais, que é maravilhoso, é onde ele, né, estabelece e explica todos os pormenores do processo de análise. E eu acho que a linguagem é muito acessível, é muito tranquilo de se entender e as coisas são muito explicadas, você entende as casualidades, né? Uma coisa vem depois da outra, que causa outra, até a gente conseguir de fato dizer: daqui 2 anos estaremos usando a cor X, ou o formato de roupa de tal forma vai estar sendo mais vendável, digamos assim. Então isso é muito bacana, fica a dica do livro, que é um material essencial para quem quer entender um pouco mais ou, né, futuramente trabalhar com isso. Mas voltando a mim, né, sou Belchior Araújo, boa noite novamente, né, para quem não me conhece ainda, é um prazer enorme estar aqui. Eu, assim como o Dario, também comecei uma faculdade, eu passei praticamente me formei em letras em inglês, lá na UES, né, na estadual aqui do Ceará. Mas minha grande paixão sempre foi a moda, né? E eu sempre soube que eu queria estilo, diferente do Dario, que foi desenvolvendo digamos, essa paixão ao longo dos estudos sobre sociedade, sobre tendência. Eu sempre soube, né, que eu queria trabalhar com moda, eu queria trabalhar com essa coisa criativa, de entender o que as pessoas precisam naquele momento e entregar. Né, eu acho que a tendência ela foi surgindo na minha vida aos poucos, já dentro da universidade, até o ponto em que eu fui para fora estudar, né, eu passei na UFC e o Ciências Sem Fronteiras me mandou para a França estudar também lá. E foi nesse momento em que eu tive a oportunidade de trabalhar efetivamente com prospecção de tendência, que foi dentro do CTC, que é um grande bureau de estilo lá, que está, digamos assim, no mesmo patamar do WGSN, do Montclair e assim por diante. E foi lá onde eu consegui colocar na prática o que eu já tinha lido, por exemplo, do Observatório de Sinais, e ver como é que todos aqueles passos podiam ser aplicados na vida cotidiana, na vida real. Porque eu tinha um briefing da minha estilista, que pedia para a gente fazer várias pesquisas,
para vender, né, para entregar aquele conteúdo de prospecção para uma base de clientes. E a gente trabalhava especificamente com sapatos masculinos de couro. Então, eu tinha o contato desde a macro tendência de entender o que estava acontecendo na sociedade de uma forma muito ampla, às vezes em áreas que parecem não ter nada a ver com a moda, afunilar tudo isso até chegar em um produto final. Um Oxford, por exemplo, um sapato modelo Oxford, sei lá, azul com detalhes amarelos, que significava coisa X ou Y naquele período. Que, obviamente, seria, né, para os períodos vindouros, porque a gente estava trabalhando com prospecção. Então, teve esse momento que foi, assim, eu acho que foi o grande auge da prospecção na minha carreira até agora, porque eu consegui ver todo esse passo a passo na prática, né? E aí aqui, né, me formei como bacharel em design de moda, e lá eu tenho um título parecido também que eu trouxe para cá. E aí, apesar de toda essa relação com o estilo, com a criação, com a prospecção, hoje essa minha bagagem me ajuda com marketing, porque é o lugar comercial, digamos assim, profissional que eu estou inserido hoje. Né? Eu trabalho com lingerie e trabalho com marketing de moda para lingerie. Então, assim, de uma forma muito ampla, eu acho que é isso. Se depois vocês quiserem, tipo, no Instagram a gente pode conversar mais, ou até num outro momento, mas é por aí. Eu estava falando para eles, antes de muitos de vocês entrarem, que eu fiz uma listinha minha, junto aos meninos do PET, que podem direcionar um pouco melhor essa nossa conversa. Se você quiser direcionar logo, Belchior, assim, já fazer uma pergunta mais geral, que aí ele já parte dela, não tem problema também não. Perfeito. Eu acho que vou pegar a mais, talvez, polêmica, assim, e abrangente, porque a Dario pode escolher para onde ele vai direcionar a fala, tudo bem? E a gente vê, claro, se isso se é relevante para a gente, mas eu senti, assim, pelo menos no meu nicho, eu senti uma certa conversa sobre tudo isso, e aí eu fiz um pequeno textinho aqui para explicar. É o seguinte: a digitalização / tiktokização das profissões é uma realidade pós-pandêmica, essencialmente, né? A gente viveu essa ascensão do TikTok e das redes sociais de um modo geral agora durante a pandemia. Inclusive em termos profissionais, né? Eu costumo brincar que hoje em dia não basta mais você ser dentista ou advogado ou professor. Você tem que ser blogueiro da profissão. Então, eu acho que é uma coisa muito marcante, seja quem está no mercado, quem está estudando, acho que todo mundo sentiu isso em algum nível. Aí eu pergunto para o Dario, você acredita que o mercado vai se adaptar, está se adaptando a essas mudanças constantes que se instauraram principalmente durante a pandemia, como esse processo do blogueiro daquela profissão? Questão já realmente polêmica, né? Porque é difícil, né, gente, sair dançando, a gente que não tá muito nesse mood de sair fazendo dancinha, né, para enfim, vender nada. Então, que é uma discussão que está tendo agora, por exemplo, muito no Instagram, né, o Instagram que tem um perfil também de profissionais, né, bastante gente, eu mesmo, eu estou muito mais presente no Instagram, aliás, @CaldasDario, né, e tem o @Observatório de Sinais, _ também, mas muito mais presente no Instagram do que em outros lugares. E a gente faz enfim, aquilo que os profissionais fazem no Instagram, né, como eu, quer dizer, um profissional do meu perfil, uma imagem com um texto, enfim, alguma coisa nesse sentido, é o trabalho. E a gente sabe que o próprio Instagram teve uma mudança de algoritmo agora para favorecer mais as publicações que forem parecidas, enfim, na mesma direção do TikTok, né? Ou seja, vídeos animados e tudo mais, né? Coisas que, por exemplo, enfim, eu não pretendo fazer, né? Videozinho animado, ainda não, quer dizer, não é muito a minha cara. Mas é uma direção das redes sociais, né, Belchior? Então eu acho que o mercado se adapta, porque o mercado e as redes sociais, eu acho que eles andam muito de mãos dadas, assim, eu acho que são duas instâncias, né, que vão muito juntas. Eu não sei se isso interessa para o restante, para os outros vetores para os outros
né, os outros atores desse cenário aí. O mercado, de um modo geral, as redes sociais, sim, mas e os indivíduos, né, e os profissionais, as pessoas, enfim. Eu acho que essa tiktokização é uma tendência, sim, né, que não se refere apenas a essa influência do modelo TikTok sobre as suas concorrentes, ou enfim, sobre as redes sociais, mas eu acho que é um sintoma de algo mais amplo, né? Muito mais amplo e profundo, que é assim uma sociedade muito mais superficial sobre vários aspectos, né? Sobre vários pontos de vista, muito mais voltada para o entretenimento, para a diversão, para a superfície mesmo, para a leveza, para o humor também até, né? Mas, sabe, com esses espaços da profundidade, da reflexão e de algo, enfim, que não precisa ser chato, mas que necessite de concentração e um mínimo de imersão naquilo que você está fazendo, cada vez mais restritos. Então, eu acho que a gente vê você começa o debate apontando para uma tendência que é realmente, até, eu diria, transversal já, né? Quer dizer, né, pegando por esse prisma de que você tem que ser animado, tem que fazer festa, tem que fazer dancinha para tratar de qualquer assunto hoje, para você ter o mínimo de audiência, o mínimo de atenção, o mínimo de engajamento, né? Eu acho que isso é um sintoma. As pessoas não conseguem manter a atenção mais em nada, né? Por exemplo, ler é algo realmente que está virando um hábito antigo, né? Um hábito antigo. Claro, tem leitores, tem os nichos, tem sempre aqueles que vão ler muito e tudo mais. Mas, digamos, na média, né? Leitura, livro, indicar texto, trabalhar sobre texto em aula, né, professores, professora Francisca aqui presente também, não sei como é que isso é na federal, talvez, não sei, depois vocês me dizem, mas na minha experiência, assim, cada vez mais difícil. A gente tem um grupo de leitura, né, que está rolando no Instagram, quer dizer, as publicações são no Instagram, o grupo não é no Instagram, né? O grupo a gente está fazendo online, em que a gente discute, a gente lê um livro todo mês e discute tendências, comportamentos, zeitgeist, consumo, sociedade, a partir desse livro. Não necessariamente um livro acadêmico, pode ser um romance, pode ser uma ficção atual. O último encontro, por exemplo, a gente pegou o livro da Bernardine Evaristo, o Garota, Mulher, Outras, né, que é um livro super contemporâneo, saiu faz 2 anos, 2019, excelente, né, ficção, a autora é inglesa ou nigeriana e inglesa, né, e a partir, então, da narrativa dela, que é sensacional, a gente se reúne, esse grupo se reúne para falar sobre tendências. Isso é maravilhoso. Mas, assim, eu publico essas coisas no Instagram e tem pessoas que entraram em contato comigo falando, eu queria tanto participar, mas eu não consigo mais ler. Eu não consigo mais ler mais do que, sei lá, 3 parágrafos. Juro, as pessoas escreveram para mim dizendo isso, né? E eu fico muito assustado, ao mesmo tempo em que não fico nada assustado, porque, na verdade, esse é o tom, né? É o tom do TikTok. Né? É o tom do TikTok. Eu não sou contra o TikTok em absoluto, acho o TikTok maravilhoso, acho, né, tudo, eu sou a favor de tudo. Mas é isso, vamos analisar o sintoma e vamos tentar entender a partir dele em que sociedade a gente está vivendo. E as tendências acho que servem exatamente para isso, né? Gente, a Júlia já tem algumas perguntas, eu vi que o pessoal comentou aqui algumas coisinhas, você quer pôr alguma coisa para a gente seguir? Sim. Bom, a primeira pergunta é da Amanda Marques. Eu vou ler aqui o que ela escreveu. Ela falou que na nossa primeira mesa redonda conversamos com a Marina Bitu, estilista de uma marca de slow fashion do Ceará, e fiz uma pergunta a ela sobre como ela sente a mudança do comportamento do consumidor sobre esse viés mais sustentável.
Aí ela falou que, além disso, em outra mesa redonda, a gente comentou que ser militante está na moda, e ela queria saber se você ou vocês acham que no momento a gente ainda vai continuar com essas preocupações a respeito de sustentabilidade, de política, ou se isso é só mais um ciclo. Não veio para, não é mais um ciclo, não, né? A sustentabilidade, na verdade, nem está aí só agora, né? Ela já tem uma história pregressa, digamos assim, né? Dá para fazer já uma história da sustentabilidade desde lá do começo do movimento ecológico, os hippies e tal. Então a gente já tem uns 50 anos aí dessa história. É uma verdadeira macro tendência, né? E não tem sombra de dúvidas que ela vai continuar e se desenvolvendo cada vez mais, né? E realmente se aprofundando. Todos os sinais apontam para isso e todas as urgências apontam para isso também. Não é uma questão de escolha, a sustentabilidade é uma imposição, em primeiro lugar, né? Do próprio planeta, das próprias empresas. Na verdade, eu digo, é uma tendência hoje que é push, né, e pull. É uma forma de classificar as tendências também. Quer dizer, é uma tendência que vem de cima para baixo, porque os principais players, né, governos, países, empresas, grandes marcas, todas, etc., estão nessa jogada e cada vez mais comprometidas, né, cada vez mais se comprometendo mesmo a zerar carbono até 2030, 2040, quer dizer, as coisas estão todas acontecendo muito rapidamente agora, e é uma tendência pull, porque o consumidor também, e sobretudo as novas gerações, né, tem esse comprometimento, tem esse valor. Você sabe que as novas gerações são gerações que consomem muito por valores, por propósitos, por causas, etc., que criam aí uma série de diversas novas segmentações no mercado, inclusive, né? Mas entre esses valores todos, a questão, né, geral assim, da sustentabilidade é uma das mais presentes, né? Ela é central, né, para millennials, vocês, né, millennials, geração Z e tudo mais. Então, as pessoas mais velhas, né, tinham mais resistência, até não era nem uma resistência, não fazia parte da cultura e dos estilos de vida de forma tão forte como hoje em dia, né? E, enfim. Então, tudo conduz para realmente um cenário em que a sustentabilidade, né, olha, no Observatório de Sinais a gente já fala de uma sustentabilidade mainstream, ou seja, uma sustentabilidade que já não é mais um nicho, um gueto, né, uma gente sustentável, umas pessoas sustentáveis, um grupo. Não, já é um assunto do qual você não escapa, nem que você queira, né? Está nos jornais, está na internet, você abre o TikTok, até no TikTok, só se fala disso. Então, ela é mainstream nesse sentido, ela já faz parte do discurso dominante, né? Do discurso dominante. Não que a gente já seja, que sejamos já consumidores sustentáveis ou indivíduos sustentáveis, estamos muito longe, né, de ter um consumo sustentável e ter marcas realmente sustentáveis e países com tudo isso resolvido. As indústrias, tudo isso vai levar ainda bastante tempo, porque são questões muito complicadas de resolver, muito, muito complicadas, né? Mas, aos poucos, elas vão se resolvendo, porque, como eu disse, todos os vetores levam para isso. E a questão do ativismo também é uma questão central. Eu diria que essa, assim, ela pode ter mais, talvez, altos e baixos, né? Se a gente olhar, a gente teve, enfim, nos últimos 50 anos, também tem uma história, até muito antes, né? Mas vamos pegar ao mesmo tempo da sustentabilidade, também tem uma história para o ativismo, e a gente está num momento muito parecido, eu creio, com os anos 70, né? Aquele começo de anos 70 muito agitados, muito fortes, né? Nas questões dos direitos humanos, das minorias e tudo mais. Claro que isso vai avançando. Nesse caso também, né, as novas gerações, como eu disse,
são muito orientadas por valores, e esses valores, enfim, as causas, né, fazem parte da própria definição de identidade de cada um hoje, né? As pessoas hoje se definem muito em torno desses valores e dessas causas que elas abraçam, né? Então, se a gente comparar com os anos 80, essa definição identitária, ela se dava muito em termos de estilo, né? Os anos 80 foram a grande década da moda e do estilo, né? O boom do estilo, globalmente falando e culturalmente falando, né? E então as pessoas passaram a se identificar muito por meio de tribos de estilo. Hoje eu acho que no lugar do estilo, não que o estilo não tenha mais importância, né? Não é isso que eu quero dizer, mas acendeu justamente essa outra forma, né? De você construir identidade, na verdade, e isso é muito forte também para as novas gerações, então também é uma tendência que é duradoura, sem dúvida nenhuma, tá? Fora o estado geral da nação e do mundo, né, que eu não vou nem comentar, para não dar bagunça, para não criar problema, tá? Quer dizer, tudo leva a isso, né? O mundo está muito polarizado, não é só no Brasil, a polarização é uma questão global também. Então, onde há polarização, há conflito, e a sociedade do conflito é a nossa sociedade, né? A gente já escreveu sobre isso também. Tem muita coisa publicada num blog lá que está no nosso site, lá no site do Observatório. Muita coisa. Hoje a gente publica pouco porque está tudo indo para o Instagram, né? Mas tem muita coisa dos últimos anos, e como são tendências duradouras, né? Tem inclusive textos sobre isso lá. Mas essa é a minha opinião. Você quer comentar? Tati? Não, eu acho que se Júlia tiver mais alguma pergunta, a gente pode pôr, senão eu vou para a minha listinha e a gente segue. A Fran tem uma pergunta. Eu tenho. Porque eu vi aqui que alguém perguntou, acho que foi a Bia, no chat, sobre como ficaria, né, ou como tem algum estudo sobre a prospecção da pandemia. E aí, como eu fico puxando para trás, eu acho que para a gente entender como ou como vai ficar, ou pensar num cenário que vai ser agora, daqui a alguns anos, pós-pandemia, a gente precisa dizer para as pessoas como era antes, né? Como se prospectava uma tendência, o que é macrotendência, né? Eu sei que a Marta, que é a nossa professora né, também da do curso, e eu, como você já sabe, não sei, mas fico pensando exatamente, né, em como a gente falar de um futuro sem falar de um passado, né? Para mim, indiscutível. E você também, Belchior, pode falar da sua experiência, né, a partir do seu TCC, né, como é que, dessa sua viagem, né, do tempo que você estudou fora, entender como esses cenários eram, digamos assim, articulados no sentido de e agora se mudou alguma coisa, que aí já engata a pergunta da Bia, né, no sentido de se já tem no seu algum estudo, ou, né, como vai ficar, a gente nunca vai saber, né, mas que se há uma mudança ou um outro direcionamento, prospecção agora, né, que tudo mudou e que o mundo parou, e que a gente teve que se reinventar em todas as áreas, ou está tentando, né? Eu vou falar ou é o Belchior que vai falar primeiro? Eu posso só complementar, na verdade, porque eu já tinha uma pergunta nesse sentido, que fala justamente, eu acho que é um grande resumo, que é como observar as relações entre o analógico e o digital, porque a gente literalmente saiu de uma fase que ainda era meio a meio, né, em que a gente se via pelo menos, se abraçava, se encontrava na rua, olhava uma vitrine no shopping, etc, etc, para uma situação em que a gente compra roupa, compra remédio, faz visitas a museus, assiste filmes, absolutamente tudo dentro do digital, né? Então, como essa relação entre o que era analógico e se tornou muito digital, em meio à pandemia, como é que tudo isso pode funcionar para a gente prever o futuro do mercado, e, enfim, até o nosso próprio futuro enquanto indivíduos, né? Então, eu acho que é um grande resumo sobre o que a Fran colocou, e aí você pode desenvolver, eu acho que funciona bem. Ok. Bem, eu acho que é uma questão que está em aberto, realmente, né? A gente ainda não tem uma resposta fechada sobre como essas coisas vão ficar, porque, como você disse, né, Francisca, a gente está
em processo, tudo está em processo de pensar, rever, etc., né? E esse processo não acabou, a pandemia também não acabou, né? Infelizmente. Então, agora, algumas coisas a gente já sabe. Essa presença, então, do digital, de fato, isso foi uma das coisas que já está estabelecida, vocês provavelmente também já ouviram falar, não é uma novidade, mas que é totalmente verdadeiro, né? É uma questão de aceleração de tendências que houve aqui nesse período de pandemia, né? A pandemia funcionou muito mais como um acelerador de algumas tendências que já estavam em processo ali um pouco antes. Então, por exemplo, justamente a questão da transformação digital, né? Não preciso me alongar sobre isso, que está claro para todo mundo. Mas dentro justamente dessa aceleração, dessa transformação digital, o que a gente vê não é bem, né, uma substituição do físico pelo digital, mas muito mais um mundo híbrido, né? Então, é o tal mundo figital, né, de que a gente tem falava-se, enfim, um pouco antes da pandemia, e essa talvez seja a grande tendência acelerada aí destes 2 anos, é o mundo figital. Figital, palavra que vem do inglês Figital também, com PHY, né? Mas pode ser usada, a gente usa em português, FI, digital, né? Figital, físico e digital, a convergência desses dois universos, né? A gente está vendo isso se realizar, enfim, já vinha, né, de antes, no varejo, por exemplo, né, em algumas formas de varejo híbridas, que usam os recursos digitais em lojas físicas, né? Usavam. Agora, de lá para cá, o que aconteceu, por exemplo, nesse campo? O próprio comportamento do consumidor, que ainda não estava tão, né, fixado nesse novo paradigma, é que evoluiu para isso. Então, a gente tem o consumidor, o consumo e o consumidor digitais mesmo, né? Um consumidor que em outras palavras também é omnichannel, né? Que ele consome em todos os canais, usa o físico, o digital, a loja física, o aplicativo, o site, o e-commerce, enfim, o que pintar, né? E não só esses recursos, não só esses, mas outros recursos também, né? Como, enfim, esses esquemas de compra híbrido também, né? O híbridos, você compra online e retira na loja, ou vice-versa, né? É possível hoje você comprar na loja e, na verdade, escolher por meio de uma vitrine infinita, né, o seu produto, digitalmente, portanto, que não está em estoque, né, mas você está na loja e aí você compra ali, recebe em casa. Enfim, coisas assim que estão acontecendo já de forma bastante acelerada. Há N modelos de lojas brasileiras, né, não estou falando da Noruega nem da Coreia do Sul, né, estou falando de lojas que já estão acontecendo, né, aqui no Brasil, inclusive, desde antes da pandemia, só que isso tudo agora realmente é, digamos, a bola da vez, né? Não se fala de outra coisa no varejo. Estou tomando o exemplo do varejo porque poderia tomar outros. Eu acho que a arte também vai muito nesse sentido, né? Hoje a arte ela é muito digital, né? O modelo de exposição em voga é o modelo de exposição imersiva, que traz uma série de recursos digitais para você experimentar a obra e interagir com ela de uma outra maneira, né? Enfim, os espaços mesmo expositivos, as galerias dos museus estão indo para essa direção, né? E assim por diante, quer dizer, o universo dos games e assim por diante. Então, realmente os games, né, essa coisa toda do metaverso, é tudo muito doido ao mesmo tempo, né? Você estar dentro de um game jogando, topar com uma loja do McDonald's, fazer o pedido dentro do game e receber na porta da sua casa o sanduíche, né, como está acontecendo, é algo realmente, enfim, que mostra bem essa interpenetração, essa convergência de físico e digital, de universos antes distintos, né? Que a gente via muito como uma oposição. A discussão 20 anos atrás era: será que o digital vai substituir o físico, né? Então, antes de pandemia, tudo isso, essas formas expositivas, por exemplo, o museu à distância, será que a gente vai preferir fazer
visitas, né, 3D, não sei o quê, e vai deixar de ir no espaço físico. Eu acho que essa discussão está vencida, né? Hoje a gente já sabe que são modelos híbridos, é a forma vencedora disso tudo. E as tendências, dentro desse aspecto, tomando esse aspecto, só para antes de falar das tendências, já estou falando delas, eu acho, né? Mas enfim, a sustentabilidade é a outra tendência que a gente trata como tendência vencedora, realmente, que a pandemia também acelerou, né? Então, são esses dois aspectos, a transformação digital e a sustentabilidade, que foram os mais fortes, do meu ponto de vista, né? Embora haja muitos outros. E que, é claro, que se rebatem diretamente na nossa profissão, no nosso campo profissional, na forma como a gente trabalhava antes e está passando a trabalhar. Acho que a transformação digital dentro das tendências, por exemplo, o fato da pesquisa hoje ser muito feita à distância é algo, enfim, que hoje eu acho que se normalizou, né? Eu mesmo falava, por exemplo, no livro, continuo achando que nada substitui, na verdade, uma imersãozinha, assim, né? num lugar bem legal que você quer visitar e tal, para pesquisar, para ver as pessoas, para entrar em contato, de fato, enfim, não é que substituiu, mas digamos que essa forma, a pesquisa física, né, a imersão física, por exemplo, o safari urbano, né, esse tipo de modelo de pesquisa de Cool Hunt e tudo mais, que continua em voga, mas era o modelo dominante e praticamente, assim, a pesquisa via digital era uma coisa complementar, não deu para ir, você pode fazer à distância online, alguma coisa do gênero. Hoje não mais, né? Hoje realmente essas coisas se interpenetraram também, enfim, totalmente, quer dizer, e ao contrário, as pessoas passaram nesses 2 anos a pesquisar, a olhar tudo, a se informar eminentemente por meio do digital. Eu acho que isso deve permanecer, né? As viagens ficaram mais difíceis também, né? Nesse primeiro momento, claro que todo mundo está louco para viajar de novo e tal. Então, acho que isso é um impacto forte. Outro impacto forte é a questão da aceleração. Agora, a aceleração da própria aceleração, porque a gente já falava de uma aceleração antes, né, de que as coisas vão cada vez mais rapidamente, tecnologias, estilos de vida, falta de tempo, né, esse já é um diagnóstico aí de anos, né, mas a pandemia, por incrível que pareça, assim, ao mesmo tempo que ela mexeu muito com a questão do tempo, né? A gente tem uma sensação de tempo, uma experiência de tempo totalmente alterada aqui nesse momento, né? Ao mesmo tempo que parece que um monte de coisa parou, a ideia de que deu uma parada, ao mesmo tempo você tem uma loucura de tempo. O tempo parece que tá passando muito rapidamente, né? Às vezes ele passa muito rápido, às vezes muito devagar, enfim. E a sensação de que o tempo está voando mais, né? Porque a gente tem muitas coisas e o digital, né? A vida digital, ela é muito acelerada, então ela te dá essa sensação de menos tempo, né? Então tem uma espécie de aceleração desse sentimento de que o tempo já está acelerado. Então as tendências sofrem com isso, né? Porque com a aceleração as tendências mudam muito mais rapidamente, né? As tendências também se aceleraram elas em si, né? Você consome tendências muito mais rapidamente, então você tem que botar um monte de outras no lugar. E às vezes, então, isso se torna um processo até meio artificial, quer dizer, você tem que o tempo todo inventar novas novidades, né? E às vezes não tem tanta coisa nova assim para a gente falar também, né? As próprias agências, os profissionais de marketing e tal, quer dizer, o tempo todo, né? Você tem que, enfim, o importante é botar alguma coisa nova, porque isso vai durar 24 horas, né, gente? Quanto dura um post, né? Um story. O story já é feito para 24 horas só, né? Você tem que botar alguma coisa no lugar.
eu acho que a gente está muito nesse ritmo. E para as tendências, isso é complicado do ponto de vista do mercado, do profissional, sobretudo, né? Ficar produzindo essa novidade aceleradamente, acho que isso acaba, enfim, sendo superficial, na verdade, né? Você pode, enfim, focar demais nesses pequenos movimentos muito passageiros, e eu sempre fui partidário de que as macro tendências, né, as tendências mais são aquelas, o que são as macro tendências, aquelas mais de longo prazo, né, tipo a sustentabilidade como uma macro tendência, né, que levam anos ou décadas até se desenvolvendo. São também chamadas tendências de fundo, tendências socioculturais, né? Elas têm esses nomes todos. Então, eu sempre fui partidário de que essas tendências são mais estratégicas para você entender a evolução das coisas e, enfim, eu sempre trabalhei mais nesse polo das macro tendências. Então, acho que é um acirramento maior entre essa oposição micro e macro, está mais acirrado. Acho que o polo macro, embora ele, né, tipo a sociedade do cansaço, é pura macro tendência, né? Na verdade, é você olhar num plano mais macro e tentar entender como é que as coisas estão evoluindo. Então, isso te dá insights mais poderosos, né? Para você voltar a olhar a tua própria sociedade, o teu próprio estilo de vida e entender de uma maneira mais, enfim, insightful, né? Mais cheia de insights mesmo, com os quais você possa, inclusive, trabalhar, né? Porque é isso, né? Embora, então, o macro esteja aí um pouco prejudicado, eu acho, nesse momento, eu acho que ele se tornou até mais estratégico. Eu acho que esse buzz todo em torno da sociedade do cansaço mostra isso. De repente vem um livro, né? Enfim, dentro de uma vibe K-pop também, né? Porque eu acho que a sociedade do cansaço não estou dizendo que é um livro de K-pop, né, gente? Mas estou dizendo que esse movimento coreano, né? Uma onda coreana, né? No cinema, no pop, o BTS, companhia, e na literatura, enfim. Eu acho que ele é isso, o interesse repentino das pessoas sobre isso, né? Sobre movimentos, enfim, que não são descartáveis e que te trazem essa clareza, né? Sobre o que a gente está vivendo, como a gente está vivendo, né? Então esse é um grande desafio dos profissionais de hoje, eu acho. Saber dosar esse micro e esse macro, né? Eu vejo por aí. Teria talvez outras coisas a dizer, mas por enquanto eu acho que eu vou responder assim essa questão. Espero ter satisfeito um pouco a pessoa que perguntou. Não sei se meus colegas querem acrescentar. Você me atravessou assim em uns 5, 8 pontos pelo menos de quase todas as perguntas que eu ia fazer, o que foi maravilhoso. Não sei, será que ele está dizendo que eu embananei tudo? Já misturei tudo, já falei tudo de uma vez, e agora eu fico no mesmo discurso, só fico repetindo, já falei tudo de uma vez, agora fico requentando a marmita. Não, você só atravessou, e isso é maravilhoso, porque a gente pode usar justamente como ponto de partida. Porque você falou do tempo, você falou do esgotamento, que é uma coisa que eu acho que todo mundo vem sentindo com o processo da digitalização, né? Que parece que quanto mais trends no TikTok tem, mais cansado a gente fica. A gente precisa acompanhar aquilo ali e ver todo o mercado e estudar, e entregar, e produzir coisas, e trabalhar e criar novas coisas do zero, como você pôs agora no final. E é impressionante como o tempo, justamente, ao mesmo tempo em que ele parece estar muito letárgico, muito lento, as coisas parecem não acontecer, de uma hora para outra, a gente já está em 2 anos de pandemia, né? Então,
é uma grande loucura e as coisas acontecem muito simultaneamente. E eu acho que a grande pérola desse seu momento agora foi justamente esse contraponto das tendências de fundo, né, das macro tendências, com o que é micro, o que é dia a dia, o que está acontecendo o tempo todo. Porque acaba que a macro tendência ela é o grande guarda-chuva que abraça tudo isso, né? E essas micro tendências elas vão se conectar mais ou menos com aquilo ali. Na base do dia a dia, né? Eu vi que a Marta tem uma pergunta para fazer, eu acho que pode ser um bom momento, dependendo aí dos meninos, e a gente seguir. Sim. Boa noite, Marta. Boa noite. Boa noite a todos, a todes. Vou me apresentar, né? Agora que eu me dei conta que das outras vezes eu não me apresentei, né, Fran? Então, meu nome é Marta Sorelli, eu sou professora na área de gestão do produto e eu vou aproveitar que a presença do Dario, né, e tietar um pouquinho. Dario, então, eu quero agradecer primeiro por você ter aceitado esse convite, né, e parabenizar os petianos, né, por essa conquista, por ter lhe trazido aqui para dividir conosco nesse momento e te agradecer pela tua pesquisa. Tá? Você não me conhece, mas eu já te acompanho há muitos anos e te levo para a sala de aula comigo há muitos anos, sabe? Porque quando chega nesse momento de falar de pesquisa, falar de observação, falar de comportamento, para mim você é uma referência, tá? Porque para mim o seu método, né, de observatório de sinais, ele foi importante para mim desde o momento em que eu estava no mercado, em que eu estava extremamente confusa, né, com os sinais, né, com os vetores, e as tuas palavras me atravessaram, vou usar aqui o termo que o Belchior usou, né, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo, e que eu levo para os alunos enquanto proposta de observação, né, frases que você colocava no seu livro e que até hoje fazem muito sentido para mim, né, se tudo é tendência, para onde direcionar a produção, né, e de uma maneira muito coerente, muito sensível, mas meio que um antropólogo cultural, né? De que não traz fórmulas mágicas, né? De dizer, a tendência é isso e acabou-se, mas que dá uma proposta de instigar a nossa observação e que eu acho que eu gosto muito quando você fala, e eu tento fazer isso e tento propor que os alunos também façam, que é estabelecer pontes de sentido, né? Então, eu acho que isso faz toda a diferença, nos ajuda a entender que a moda vai muito além do vestuário, ela está no comportamento, que o vestuário é apenas uma consequência, né? Então, eu quero aproveitar esse momento para tietar você, dizer que você continua indo comigo para a sala de aula com muito orgulho, tá? E acompanho, né, todo o método de observatório de sinais, porque eu acredito que é isso mesmo, né, que nós não podemos, enquanto estudiosos de moda, colocar fórmulas prontas, né, e coisas imediatistas. A gente tem que aprender a observar, né, estabelecer essas pontes de sentido, aprender a observar os sinais, que é muito mais complexo, mas que se você aprende a fazer isso, estabelecer pelo menos uma vez, você aprende para a vida toda, né? E teus olhos mudam em relação a observar a sociedade, a observar os comportamentos, né? Então, eu quero te agradecer pela tua pesquisa, né? Porque ela está comigo e ela vai comigo onde eu vou, tá? Primeiro, só te agradecer, Tietá, né? Faz parte do nosso show. E depois, eu vi você falando aqui, né, do Churran, né, da Sociedade do Cansaço, e são assuntos que me atravessam também. Atualmente eu sou doutoranda em psicologia e tento fazer essas pontes de sentido também, né? Outro dia eu fiz aqui uma pequena sondagem com alguns alunos para saber um pouco como é que estavam os espíritos em relação às consequências da pandemia, né? Porque existe meio que um pêndulo, né? Se por um lado a gente acredita que as pessoas estão ficando mais conscientes, né? E há aí uma provocação, né, de um consumo mais consciente, e acredito que sim, que a pandemia promoveu isso. Por outro lado, eu vejo também
muitas cores vibrantes, muito ornamentalismo, um sentimento de sufoco no peito, e dizer eu sobrevivi, agora eu tenho que celebrar, né? E no início da pandemia eu percebia muito um minimalismo, né? E agora eu vejo um ornamentalismo gritando, as pessoas se arrumando para ir na padaria porque não aguentam mais, né? E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre esse pêndulo do minimalismo, ornamentalismo, diante dessa provocação que a sustentabilidade causou, mas também entendendo que a moda é essa expressão de vida, né? Que não dá para a gente pensar a moda só pela lógica, pela racionalidade, mas pelas emoções, pelos sentimentos. Né? Então, agradeço muito a sua presença, viu? Sou professora fã. Obrigado, viu, Marta, pelas palavras, pelo carinho, enfim, estou comovido até aqui, tá? Que Tudo bom, de coração, né? viu? Que legal, obrigado mesmo. Que bom, né, que, enfim, sementes plantadas e germinando sempre, né? Acho que a ideia era essa, né, em algum momento. Mas eu achei a sua pergunta excelente, assim, porque é bem isso mesmo que está acontecendo. Eu tenho pensado bastante nisso. Eu acho que as pessoas têm que ter calma, assim, ir devagar com o andor, como a gente diz, porque nessa coisa de fazer a associação entre os fenômenos micro com os macro fenômenos, né? Você pode cair numa mecânica, numa coisa automática, na verdade, né? Querendo fazer essa correlação acontecer, forçando a barra para acontecer essa correlação, inclusive no nível da previsão, né? Então, das tendências. Então, é mais ou menos assim. Na pandemia, no começo, sobretudo nos primeiros meses, você teve essa... principalmente em 2020, acho que o momento 2020 da pandemia foi muito um momento reflexivo, um momento de todo mundo olhar para dentro também, né, diante da calamidade, e de dizer, olha, vamos repensar tudo, está tudo errado mesmo, né? Houve uma crise existencial, né, global, assim, todo mundo sentiu isso em algum momento. Foi muito positivo ao mesmo tempo, né? Embora doloroso, mas foi positivo. Esse reflexo da consciência ambiental, da consciência climática, da consciência da saúde do planeta, relacionada diretamente à saúde do corpo físico individual, é um outro fenômeno muito forte. Então, o essencialismo, né, que é primo irmão do minimalismo, né, gente? O minimalismo seria talvez mais, a rigor, mais estético, né? Enfim, vem da arte minimalista e tal, um termo mais usado em estética, mas que se generalizou também, né? E que tem, óbvio, é um desses vetores de formação do tal essencialismo. Foi uma tendência muito forte, né? Porque dentro desse repensar o todo, estou consumindo, para quê, né? Para que eu preciso de uma roupa nova? Para que eu preciso disso ou daquilo, ou do supérfluo? Não, né? As pessoas foram, enfim, fizeram esse mergulho. Totalmente coerente, eu acho que a gente ainda, de certo modo, está vivendo isso, sem dúvida nenhuma, em alguns pontos, como já discutimos antes, sustentabilidade, etc., são tendências que vão continuar. Agora, daí a você, digamos, declinar, né, fazer uma declinação no sentido de desdobrar essa tendência sobre todas as outras, né, sobre todas as coisas. Então, é uma casa minimalista, uma moda minimalista, um estilo de vida minimalista, uma cosmética minimalista, um lazer minimalista, tudo, né? Tudo essencialista, minimalista. A gente mesmo falou disso tudo e dessa força, mas o que acontece? Você mesma disse, a vida não é assim não, né? A vida é feita de emoções, a vida é bem mais complicada do que essa mecânica. E o que a gente vê hoje é um quadro que pode parecer contraditório, mas que eu acho que não tem nada de contradição. A gente tem um essencialismo em outros planos, né? E eventualmente até em algumas
dentro de algumas tendências estéticas de setores mais específicos. Mas na moda, por exemplo, o momento realmente é de um maximalismo, né? É de uma coisa ornamental, é isso que está explodindo como desejo e como consumo, e já está se vendo muito por aí, nas passarelas também, e é isso que as pessoas estão com vontade. Então, isso serve para lembrar a gente que as coisas não são mecânicas, que tem que ter muito cuidado com essa declinação do macro para o micro, ou vice-versa, né? Mas, enfim, essas correlações forçadas, né? Como eu estou dizendo, não é que são forçadas, você nem forçou, às vezes você acha que é assim, então você, né, o estudante, por exemplo, aqui de moda presente, temos um cenário essencialista, ora, então pela teoria toda, aquilo que a gente está discutindo, isso dá o quê? Dá uma moda essencialista, e aí a gente sai na rua e quebra a cara, porque não é isso que está acontecendo. Então, gente, primeiro, essa correlação macro e micro, ela não é, usando o termo que é técnico mesmo, né, sociologicamente falando, ela não é necessária, quer dizer, ou seja, ela não é obrigatória, né, ela não vem de uma maneira obrigatória, né, você não tem essa correlação tão assim clara, né, obrigatoriamente, quer dizer, você pode ter várias direções, na verdade o cenário das tendências é muito mais complexo, né, e eu acho que esse erro adviria de você fazer justamente toda uma dedução a partir de uma única tendência macro, e também não tem uma tendência só macro, né, tem vários, tem que mapear isso, então tem várias questões aí em jogo para você não, enfim, tentar evitar, né, as previsões que vão te dar erro, vão, enfim, se tornar um erro ou mesmo um prejuízo, né? E, por último, dizer que o campo da emoção, o campo do sentimento, o campo da emoção humana e do comportamento mesmo, que é, né, todo também emoção, ou enfim, se não é toda emoção, é muito emoção, não é previsível, não é tão previsível assim como a gente gostaria que ele fosse. Quer dizer, então é exatamente aí que a gente pode dançar e errar. Pode sim, né? Mas eu acho que ficar atento, já no ano passado, por exemplo, a gente falou de essencialismo, mas a gente ao mesmo tempo, por exemplo, no report de tendências lá do meio do ano, né? Tipo já pandemia com 3, 4 meses, a gente tentando já olhar para frente para o que aconteceria aqui, né? No começo de 2021. Então a gente jogou o essencialismo como um neo-essencialismo no nosso caso, porque é uma tendência de anos e anos, né? Mas ao mesmo tempo a gente falou de revenge, a gente falou de evasão. E essa evasão, a gente apontou ali naquele momento que ela se daria por diversas formas. Haveria diversas válvulas de escape para essa evasão. Uma delas é a nostalgia, né? Sempre. Uma é o otimismo. E esse otimismo ele vem com flor, com maximalismo, com cores, né? E essa é a cara desse momento vibrante, não sei nem se otimismo seria a palavra, mas é quase a como vibração. uma fuga. Quase como uma fuga, evasão, fuga, exatamente. Né? Então a gente apontou, tentando mapear essas várias posições possíveis, né? Eu acho que as tendências têm que ter essa função, apontar, mapear e apontar as direções possíveis, mas eu também sempre fui contra, ou enfim, faço restrições ao profissional de tendência, seja ele de moda ou das tendências no sentido mais amplo, né, do marketing, que nessa coisa de apontar, sei lá, 4 direções, e aí o cliente que se vire com as 4 direções, porque isso também não é consultoria que se preze, né? Sei lá,
tem 4 direções. Uma é o norte, outra é o sul, uma é o leste e outra é o oeste. Agora tu te vira, né, meu filho? Não. Mapear, sim. E eu acho importante, no nosso caso, no Opcional Tradicionais, a gente sempre fez e faz isso, que é realmente dar uma orientação concreta para o cliente, olhar o caso do cliente específico, né, quem é ele, que marca é essa, o que ela faz, que produto é esse, sei lá, e falar, olha, essa direção, a gente cacifa, né, como eu costumo dizer, coloca as nossas fichas nessa direção, ou enfim, nesta e nesta, mas tem que dar uma orientação mais precisa, né? Aqueles antigos seminários de tendências continuam acontecendo, né? Quando você faz um seminário muito geral, né? Que você não está trabalhando um problema específico, sempre chega ali em 4 histórias, 5 histórias, 3 histórias, enfim, que é o mapeamento geral. Tudo bem, né? Mas eu acho que no concreto, realmente você tem que dar um passo a mais, porque afinal todo esse estudo serve também para dar uma orientação mais precisa para o cliente. Não sei se eu juntei 2 coisas, se fui claro o suficiente, Marta, e obrigado pela pergunta. Para mim está perfeito, me contempla, porque é exatamente esse sentimento que eu tinha, né, de que as coisas não são tão óbvias, né, Não. Que existe mesmo, claro, esse pano de fundo, mas essa latência, né, do sentimento das pessoas, de uma necessidade de escapismo, ela está se tornando cada vez mais gritante, né? E a gente percebe isso, né, nas propostas estéticas. Sim. Né? Então, eu acho que até a gente vai muito, a moda, especificamente a moda, eu acho que ela vai muito mais para essa direção, nesses anos 20, né, que a gente está chamando dos novos 20, né, porque tem uma série de coincidências com os anos 20 do século passado e tal, e uma dessas coincidências eu acho que é a extravagância, e a extravagância é muito a cara do que a gente está vivendo a partir de agora, assim, eu acho que as pessoas estão com esse desejo, e é incrível, porque é um espírito do tempo essencialista, e isso não impede de ter uma expressão extravagante no nível da aparência, vejam. Então, é contraditório? Não é contraditório. De resto, a vida é uma grande contradição, né, minha gente? Então, assim, o que você não pode é ficar buscando Então, tendências é uma coerência a 100%, né? Tudo dentro do mesmo figurino. Isso não é tendência, isso é autoritarismo, né? Tudo na mesma direção, andando todo mundo junto, igual, na mesma marcha, né? Não é isso, não é assim que funciona. Eu acho que tem que complexificar mais esse pensamento, né? Então, justamente complexificar no sentido de mapear as várias posições, né? Talvez até mais do que tendência e contra-tendência, né, que é um polo binário, são polos binários, aí é algo, enfim, estruturalista, que vem, né, dessa coisa dos antípodas, né, das 2 posições. Acho que tem mais do que 2 posições, na verdade. A semiótica, por exemplo, demonstra isso, né? Tem outros métodos que já trouxeram essas, por exemplo, o quadrado semiótico, o Gray-Mas, né, para quem gosta dessa área aí, não sei quem na Federal, no UFC, porque o UFC é uma sigla. O UFC tem o UFC, né? Eu joguei o UFC. A gente sofre com essa pegadinha. Pois também. Então nós vamos cair em 2 pegadinhas aqui, super manjada. A da dona proprietária e o UFC. Vocês veem como a gente não é original, né? A gente quer ser inovador, original, e faz as piadinhas que todo mundo faz. Olha que beleza. Então, eu acho que, não sei quem na UFC trabalha com semiótica, essas coisas, mas a semiótica generativa, né, do Gray-Mas, o quadrado semiótico, onde você tem mais do que 2 posições, né? Eu acho que isso é um raciocínio que avança um pouco sobre aquela proposta, por exemplo, de tendência e contra-tendência. Vou pegar aqui o gancho da pergunta da Bia, que ela fala sobre pandemia, e você já até falou sobre pandemia e tudo. E também juntando com outras perguntas que as pessoas fizeram, porque eu acho que tudo está dentro do mesmo contexto, né? O Célio falou do movimento Black Lives Matter, de como
o movimento ele tomou grandes proporções e explodiu nos Estados Unidos e ao redor do mundo, a partir da insatisfação de posturas racistas, e quais consequências de mudança na moda a gente pode ver dessa insatisfação. Então, a gente tem, eu diria, múltiplas insatisfações políticas ao redor do mundo, né? Como você falou, a gente voltou praticamente para os anos 70, né? Desse movimento político autoritário, e também os movimentos de contracultura, digamos, que tentam combater isso, né? E também as pessoas aqui falaram sobre essa massificação do uso do digital. A Isis falou da sociedade do cansaço também, que você mencionou. Eu mencionei porque eu vi o povo, que eu não sou bobo, né? Tô de olho aqui no chat também. Falei, deixa eu já trazer pro babado. Né? Ótimo, não, ótimo. E aí aqui perguntaram também como é que você vê a tendência das roupas digitais. Eu acho Bom, legal. Tem 38 coisas, né? Assim, como não fazer uma pergunta, né, gente? Eu tô tentando, calma aí, eu tô tentando. Eu dou aula de pesquisa de mercado também, e uma das regras de fazer perguntas é sempre fazer uma pergunta só por vez. Né? Não, é porque eu tô tentando juntar por causa do tempo. Mas eu, inclusive, tomei a liberdade de responder no meu superficialmente. Sim, porque eu sei que não vai caber, então. Eu achei ótimo. Mas eu vou pegar logo na pergunta da Bia, que ela fala como a pandemia pode afetar a questão da prospecção de tendências para o futuro. Eu diria como a pandemia afetou, né? Porque, como você falou, a gente viu um movimento muito de volta para o conforto, de maior simplicidade, já que a gente está dentro de casa, mas ao mesmo tempo tem esse contra, né, esse maximalismo e tudo. E junto do digital, como é que você vê essa prospecção de tendências aliada ao digital? Como é que tem sido isso? Bom, eu vou falar sobre Black Lives Matter, que era o começo da pergunta, porque eu acho importantíssimo, né? Sim. Esse é um escândalo, né, gente? É inominável, é uma situação. Não quero aqui fazer, sabe, política, nem, né, fazer, como se diz, bom mocismo, não é nada disso, mas eu acho que realmente algo que me enoja, eu não consigo, né, entender racismo em, assim, 2021. E puxa vida, né, é uma situação, não é só brasileira, é uma situação global, é um absurdo total e completo, não dá realmente nem para a gente adjetivar esse tipo de coisa. Eu acho que é algo que realmente, assim, tipo, de tudo, se você fosse falar de todos os ativismos, é claro que as coisas estão super conectadas, também não dá para, né, segmentar tanto assim, mas de tudo, né, eu acho que a questão antirracista, não por acaso ela explodiu com tanta força, assim, né, porque não dá mais, né, é muito tarde já, a gente está muito atrasado em relação a tudo isso, a gente é muito primitivo. É aí que eu acho que o ser humano, assim, realmente, eu sou um cara realmente muito pessimista, na verdade, muito cético. Eu não sou pessimista, eu sou cético, né? Acredito muito pouco no ser humano. Acredito nas pessoas, né? Acredito no Belchior, na Francisca, na Júlia, na Gabriela, mas não acredito no ser humano, sobretudo quando eu vejo essas coisas que ainda estão aí. Então, a gente tem que fazer todo o possível, tudo que tiver ao nosso alcance, para lutar, não para estender faixinha no Instagram, né? Mas para mudar o teu comportamento, fazer um exame profundo de consciência, né? Profundo, e ver como é que aonde está o teu racismo estrutural, porque ele tá, viu? Pode ter certeza que ele tá. E lutar contra, eu acho que é isso. As pessoas têm que pensar todo dia nisso, assim, em algum momento do dia. E a moda tem que pensar nisso 20 vezes, né? 20 vezes mais, porque, de fato, somos todos responsáveis. Não é só a questão das modelos negras ou da capa de revista com uma preta ou um preto. É muito mais do que isso, né? Sabe, por exemplo, a gente publicou no nosso Instagram outro dia uma marca de óculos alemã, lá uma startup, uma marca jovem, nova, que faz óculos para pretos. Então, óculos para preto, por que precisa ter óculos para preto? Simplesmente porque o nariz é diferente, a curvatura do osso da face é diferente, em alguns casos, né, muito frequentemente. Então, enfim, a anatomia é diferente, então
tem que ter, eventualmente, ajustes de design. Design inclusivo é isso, né? Design inclusivo não é só oba-oba, é realmente incluir a partir do que há de mais chão, né? De necessidades do outro. E vai lá perguntar para ele, né? Em primeiro lugar. Queria falar disso. Queria falar do digital que você me pediu, né? Tem muita coisa aí que eu vi passar de roupas digitais, NFT, enfim, acho que está tudo dentro da nossa primeira fala, que é a questão do mundo híbrido, do mundo digital mesmo, né? Então, são fenômenos digitais que estão dentro desse consumo digital. Isso é um absurdo, a pessoa comprar um tênis e para usar dentro da rede social, não sei o quê. Bom, eu acho que não cabe aqui a nossa crítica né? Enfim, a sociologia muitas vezes, ela é engajada, mas muitas vezes ela é um olhar objetivo sobre o que está acontecendo, né? Para a gente entender o que está acontecendo. Isso vai acontecer cada vez mais, sim, né? Então, esse tipo de coisa que era muito menor há 2, 3 anos, a gente já estava olhando para isso, né? Esse mercado de coisas digitais que você compra, que é uma influência dos games também, né? Das skins e tudo mais, é algo que vai continuar crescendo, sim. Até porque a vida digital é uma vida como qualquer outra vida, né? Ela não substitui, como eu disse, a vida real, física, né? Real não, a vida física, mas ela vai sim ter todos os aspectos que tem aqui no mundo físico também. Então as pessoas vão sim consumir coisas como já estão fazendo, né? Eu mesmo, eu não comprei, mas tem esse fundo, né? Que agora os aplicativos te oferecem. No começo da pandemia tinha a loja de imóveis já, né? Empresas vendendo isso, que foi uma necessidade. Agora temos aplicativos e tal, mas enfim, a direção é essa. O NFT eu acho que é um paroxismo, um exagero dessa coisa toda que tem a ver com o mercado, com blockchain, com essas questões todas. É um super boom atual, só se fala disso, né? Você abre as newsletters de tendências que eu assino e tudo mais, todo dia, né? Na cosmética, na moda, as grandes marcas todas, enfim, os grandes designers lançando os seus produtos NFT lá, assinado e tal, colecionável. Quer dizer, é um boom. Este caso específico é um boom. Não sei bem para onde isto vai. O NFT especificamente, acho que é para acompanhar. Mas o consumo de coisas, objetos, né, digitais, portanto, roupa, isso aí pode ter certeza. Olhar muito essa tendência do metaverso, quem não está ligado no metaverso vai ver o que é isso, né? O metaverso é o grande assunto, é uma das tendências do momento. A gente fala, entregando aqui para vocês, a gente está falando de pós-realidade, né? O metaverso é muito essa ideia de pós-realidade, esse outro universo digital que meio que replica o universo físico, não substitui, mas é como se a gente tivesse uma outra dimensão para viver também. Então são vidas vividas em diversas dimensões, né? Jesus amado. Ainda bem que, tudo isso é para vocês que são jovens. Eu já estou dobrando o cabo da Boa Esperança, não estou nem aí. Vocês que se viram com essas coisas. O que mais? Você me perguntou se foram 32 coisas, eu falei de 3. Eu acho que da dualidade você já falou, né, de como a gente teve uma resposta inesperada, né, em relação a esse movimento da pandemia, né, de como a gente, enfim, ao invés de ir para o mínimo, a gente foi para o máximo, né? Eu acho que o Breno quer fazer uma pergunta, e aí eu faço a última e encerro, gente. Prometo. O Belchior não queria falar, ele estava com a mão levantada. Verdade, pode falar, Belchior. Não, era só
para completar a barra, jogar essa indagação para o Dario e eu acho que para todo mundo. Quando a gente falou ali né, citaram o Black Lives Matter e o Dario falou sobre essa estrutura que realmente a gente já está muito atrasado nesse tipo de discussão, eu me lembrei do que a gente conversou antes sobre o posicionamento político, o ativismo e obviamente, a sustentabilidade em termos de macro tendência. Pode ser, e aí eu jogo para você, né, Dario, que essa situação seja, se não o primeiro passo, mas pelo menos um passo muito importante para que a gente torne essa questão do ativismo político, do ativismo social, de causas sociais, incluso, né, com um grande pé aí nas ações antirracistas, isso tudo seja um plano de fundo para uma macro tendência, por exemplo, no sentido de que a gente, se já não tivermos desenvolvendo isso, mas pelo menos a gente já está, eu acho que tornando também um assunto bastante mainstream, como uma sustentabilidade, e isso vai reverberando ao longo do tempo, né? Eu acho que era só isso mesmo, e aí se você achar que cabe voltar para a discussão e tudo mais, fiquem à vontade, mas obrigado. Não, eu concordo com você, concordo totalmente, tá? Então, Júlia, eu só não voltei na questão dos impactos, porque acho que a gente começou a conversa respondendo essa questão, né? Talvez a pessoa não estivesse aqui no debate, tá? A Marta está me pedindo um autor. Marta, não tá vindo aqui, assim, deveria vir, né? Mas, assim, um autor que trabalhe sobre essa questão da polarização, né? Impulso de grupos radicais. Não é bem isso. Tem o Castells, né? Aquele Redes de Esperança, redes de indignação e de esperança. O Manuel Castells, que é um sociólogo espanhol, super top, assim, dos maiores do mundo. Ele fez sobre as diversas, já tem alguns anos, a eclosão, acho que mais tem a ver mais com ativismo, na verdade, mas essa eclosão do ativismo desde a Primavera Árabe, o Occupy Wall Street, enfim, aquela série, né, que é muito a cara dessa última década, né? Mas sobre conflito, eu tenho trabalhado muito isso. Eu conversei bastante sobre isso com o Gili a última vez que a gente fez. Nós mesmos fizemos um estudo sobre isso no Observatório de Sinais em 2017, um estudo chamado Você Cidadão, que era para entender a relação das pessoas com causas, com assim, valores, né? Essa coisa do marketing de causas e de propósitos, e entender os conflitos, né? Então, o Gili pensa bastante esse ponto também, mas não tem um livro sobre isso, e eu não estou sabendo citar agora aqui. Se eu lembrar, eu mando a citar o autor, não está vindo, mas alguém que esteja falando. Tem, mas não lembro. Mais uma pergunta? Sim? Não? Talvez? Breno, você queria falar? Na verdade, não é tanto uma pergunta, é mais um comentário a respeito desse mundo metaverso, dessa coisa dos jogos online. Eu sou muito inserido nisso desde sempre, assim, e eu me deparo com uma realidade em que pessoas próximas a mim, e aí eu cito um caso específico de uma colega que é transexual, que a família não aceita, e que ela vive dentro desse universo como uma forma de fuga. E aí a gente tem uma realidade em que ali passou a ser a primeira realidade dela, em vez de um descanso ou um jogo como é para ser. E aí eu fico me questionando sobre até onde essas tendências, elas de fato são uma novidade, porque a gente parte do pressuposto que a tendência nada mais é que uma resposta a movimentos sociais e em diversos aspectos, né? E aí, quando você falou sobre essa questão do jogo, a ascensão dos shows dentro de jogos, McDonald's fazendo entrega a partir de jogos, me veio essa realidade que já é antiga, assim, algo que acontece desde, sei lá, 2008, que as pessoas já vivem nesse universo digital, dentro de jogos, e que agora as pessoas passaram a enxergar isso, talvez com a pandemia, não sei. Mas, enfim, era só
Não, maravilhosa a sua intervenção, né, Breno? Toda hora olha ali para ver se eu vou falar Breno ou Belchior, né? Que eu comecei. Só para fazer companhia para a Júlia, para ela não ficar assim, eu errei o nome, eu já comecei errando logo também. O Breno, só fazer um comentário. Muitas vezes o que a gente chama de tendência é aquele livro, pois é, né, o Second Life, né, quantos anos, né? Mas é o que tem aquele livro do Malcolm Gladwell, o Tipping Point, o ponto de desequilíbrio, que é um clássico, né, gente, também dentro das tendências, todo mundo tem que ler, né? O ponto de desequilíbrio ou tem duas traduções, ponto de desequilíbrio, esqueci, é o The Tipping Point em inglês, né? Que é quando a tendência decola, né, gente? No gráfico é quando está subindo aqui, ó, porque ela sai daqui de baixo, ó, ela começa a crescer e tem aquela hora em que o gráfico vai empinar, que a curva empina, né? Que é o tal do tipping point do Malcolm Gladwell, na famosa curva de Gauss. Muitas vezes tendência é você identificar, a tendência se forma mesmo quando tem o tipping point, né? Ou seja, quando vai ter uma massificação ou quando esse fenômeno que é restrito de um grupo, de um nicho, de uma comunidade, de um segmento, quando isso vira algo que vai crescer, que vai interessar um número muito maior de pessoas. Eu acho que é isso que está acontecendo com o metaverso, né? Então, com essa história do metaverso, não é novo, é isso mesmo, você tem toda a razão, mas a pandemia, mais uma vez, a gente sabe que dentro de virada, isso, o ponto da virada, obrigado, Marco, dentro da aceleração da transformação digital, o universo gamer, né, dos esports e dos games foi aquele que também, um dos que mais se beneficiaram, né? A indústria toda dos games, o setor dos games, que já estava bombando, né? Já estava bombando, é óbvio. Mas a sociedade como um todo, vamos dizer, a maioria, talvez não estivesse olhando para isso, né? E agora, de repente, todo mundo está, e as tendências também estão. Então, é um pouco essa ideia da curva, do ponto de virada, né? Então, muitas vezes, essa é uma definição, né, para as tendências. Tendências têm várias definições. Então, as pessoas muitas vezes ficam com essa ideia o novo absoluto, o novo que ninguém nunca viu, o zero, né, o zero absoluto, assim, novinho em folha. Tá cada vez mais difícil. Esse aí, eu vivo convidando ele para vir tomar um café comigo, mas tá difícil, cara, porque o que é o novo, né? O verdadeiramente novo? A gente vive mesmo um museu de grandes novidades, né? Então, acho que as tendências são muito isso, sabe? Elas respondem muito a isso, a essa, né, recolocação de ênfase, né? A tendência é muito uma ênfase. De repente são coisas que você já tem, né? E é a ênfase, é um novo olhar, né? E aí, às vezes tem o novo também, tá, gente? Não quero dizer que ele não exista, não é isto, né? Mas muitas vezes o profissional de tendências não é só criar, ou enfim, ficar identificando essa coisa do novo absoluto, né? Do zero grau. Muitas vezes é identificar essas mudanças de inflexão, né? Sabe? No consumo, no comportamento, uma mudança de inflexão, né? Uma mudança de ênfase. Quando é que aquilo que estava lá... o Barthes falava disso, né? Tornar significante o insignificante. É isso que a moda faz. A moda faz isso o tempo todo. As tendências também, meu cara, também. É isso aí. Belchior, quer complementar com alguma coisa? Não, eu tô bem. Eu concordo pontualmente com o Dário e tá tudo bem. Se Fran quiser por alguma última pergunta, ou já finalizar, se você quer. A Júlia tem uma última pergunta.
Vai, Júlia. Eu vou colocar, é a última, prometo, e aí vocês já emendam na resposta considerações finais e tá todo mundo liberado. Bom, a Juliana Reis falou, tanto na moda como em outros segmentos, é muito comum o resgate de referências do passado. Porém, nos últimos tempos, esses ciclos de tendências que resgatam o passado parecem cada vez mais curtos e acelerados. Eu percebi muito isso ano passado. No livro, o Dario fala que os anos 80, por exemplo, seriam como uma espécie de pré-história, e resgatar essa década seria como experimentar um estilo de vida que não se tem mais acesso. Então, eu queria saber se esse resgate, cada vez mais constante, tem a ver com uma necessidade de se voltar para um lugar seguro e conhecido nesses tempos em que tudo muda muito rápido, e eu diria um tempo muito incerto. Muito bem, muito boa pergunta. Obrigado. Eu acho que sim, né? Uma das interpretações possíveis para essa insistência do passado, né? Vamos dizer assim, sim, né? Voltar para um lugar seguro. Então, a nostalgia, como eu disse, de certo modo, é um sintoma do presente e tal. A pandemia também intensificou isso e tem a ver, sim, nesse caso específico, nesse momento específico, com a busca de algo que a gente já conhece, né? Então, a segurança. Mas acho que a coisa do passado em si, da volta do passado, imagina, né? Essa volta dos anos 80. Eu tenho vários pioneirismos na minha vida, dos quais eu tenho meus pequenos orgulhos e minhas pequenas vaidades, né? Eu acho que eu fui um dos primeiros, muito precocemente, porque essa ideia dos anos 80, a volta dos anos 80, eu coloquei lá no livro Universo da Moda, que saiu em 99. E falava disso ali, eu estava observando isso exatamente em 97, 98. Foi a primeira volta dos anos 80, que foi muito precoce. Muito precoce. A gente estava em 97, 98, e os anos 80 começaram a voltar, e nunca mais pararam de voltar, inclusive, né? Os anos 80 estão aí, vira e mexe, eles estão aí. São quase fluxos, né, pessoal? Em vez de ciclos que vão e vêm, você tem quase fluxos desenhados, assim, tem um fluxo dos anos 80, né? Tem o fluxo dos anos 70, que também, mais 70 hoje, impossível, né? A gente está totalmente anos 70, assim, já falamos disso, esteticamente, moda, tudo, né? Os anos 20 são parentes dos anos 70, porque os anos 70, os primeiros anos 70, né? As professoras estão aí de história, né, Francisca? Eu estou entrando no teu terreiro. Os anos 70 são, em grande parte, uma revisitação já dos anos 20, né, em termos de estilo. Então, tem fluxos. E eu acho que isso tem a ver... tem para responder brevemente, né, uma teoria geral assim, da pós-modernidade, né, que coloca essa ideia do presenteísmo, né, esse foco no presente. Viu? O cara tá louco, ele estava falando de passado, agora ele veio falar de foco no presente. Exatamente. A pós-modernidade é um foco no aqui, no agora, no presente, no viva a vida intensamente, que ela passa muito rápido, né? Todas essas ideias, carpe diem, não sei o quê. Então, esse foco no presente faz com que a gente também vá buscar o passado e rebata no presente. Então, é como se o passado fosse vivido hoje, né? Quer dizer, você traz as coisas do passado para o presente. Isso é muito a cara dos millennials, né? Todo o gosto pelo passado dos millennials, né? Barbearias, vinil, brechó, anos 70, coisas mais isso aqui, samambaia na sala, né? Tudo isso, laranjão, amarelo, tudo é passado rebatido no presente, do mesmo modo que os anos 90 são rebatidos agora. Por isso que você tem 90, tem 80, tem 70 e já estão falando dos anos 2000, né? Que já tem aí a volta dos anos 2000. Então é como se a gente rebatesse o passado e vivesse o passado no presente. E o futuro também. É aquela ideia de que presente, passado e futuro viram uma coisa só. A gente vive tudo no hoje.
tudo é hoje, tudo é agora, né? Isso é bem a cara dessa pós-modernidade, que alguns outros chamam de hipermodernidade, e outros chamam de modernidade tardia, seja lá o nome que você quiser dar, é o hoje, né? É o nosso tempo, é o aqui, o agora, exato, né? O versátil. É o versátil, aquele que está lendo e já emenda, né? Mas é isso, tá? Então, acho que a gente respondeu a pergunta muito boa da última, da pessoa que falou, que esqueci já o nome dela. Foi a Juliana Reis. Juliana, muito obrigado, Juliana. O que mais que a gente faz agora? A gente diz adeus? A gente se despede, mas primeiro vocês se despedem, depois eu faço o encerramento geral. Tá bom. Eu me despeço, então. Tchau. Despedida de Miss, né? Tchauzinho de Miss. Não, gente, tô palhacinho agora. Já me soltei, tô soltinho, já tô querendo conversar umas 2 horas. Já tô na fase de fazer piadinha, depois eu me arrependo. Falo, gente, foi gravado. Não, tô brincando. Olha, obrigado mesmo, tá? Pelo convite, viu? Professora Francisca, professoras presentes, Marta, Breno, muito obrigado pelo trabalho todo, né? Belchior, muito obrigado pela parceria aí, né? Pela presença, pela mediação, Júlia nos trabalhos, obrigado a todos os presentes pelo carinho, pela escuta, pela atenção, né? E é isso, eu tô lá, tô firme e forte. Visitem meu site, dariocaldas.com, tem coisas lá que podem interessar a vocês. Estou fazendo uns cursos maravilhosos online, todos serão bem-vindos, professores, alunos, profissionais, e é isso. Até a próxima, se Deus quiser. Espero estar em breve presente aí, né, na cidade aí de Fortaleza com vocês, tá bom? Um grande beijo, viu? Belchior. Obrigado. Gente, é sempre um deleite, né, escutar o Dario falar sobre toda a pesquisa, enfim, trabalho da vida dele e como isso é relevante pra gente em tantos aspectos, né? É sempre muito bom. Já estava aqui pesquisando os livros na Amazon que ele estava indicando, porque é um assunto que realmente me preenche e me completa de várias maneiras, seja no meu mercado, né, onde eu estou inserido hoje no mercado, seja em níveis pessoais. Então, é magnífico. Quem puder também vá atrás das leituras indicadas dos livros do Dario, que são ótimos, e como ele falou aí, os cursos, né, que estão correntes, apesar de à distância, né, mas que bom também que é à distância, porque a gente também não conseguiria ir até São Paulo para fazer presencialmente, pelo menos muitos de nós. Então aproveitem esses momentos, o que puder fazer, esses investimentos e tudo mais. E óbvio, fica o meu agradecimento pela atenção, pelo convite, pela essa parceria com o Dario. Obrigado, Fran, obrigado, Júlia e Breno e todo mundo do PET que falou comigo no WhatsApp, que já estava falando comigo há, sei lá, 4 meses sobre essa mesa, e foi muito bom ter passado. Sim, foi todo esse tempo, talvez até mais. A melhor piada, o Breno foi muito delicado e não contou, né? Eu vim pro evento no dia 30 de agosto. No dia 30 de agosto eu já estava assim, 7h15, eu tava aqui, ó. Tive que escrever esperando, né? Falar, escuta, e aí, cadê? Me mandaram o link, que coisa confusa é essa? Era 30 de agosto, gente. Acontece nas melhores famílias. Mas enfim, foi um momento ótimo, né? Meu Instagram é Belchior Araújo, se alguém quiser me procurar por lá pra gente trocar uma ideia. Eu tô meio low profile, porque esse cansaço da pós-modernidade realmente chegou e ficou. Então eu estou um pouco retirado das redes sociais, mas eu sempre tô lá, pelo menos nos stories, mas é efêmero impossível. E, enfim, estou aberto pra gente conversar em outros momentos. E, de novo, muito obrigado a todo mundo. Boa noite. Bom, também só para fechar, eu gostaria de agradecer a simpatia, né, a prontidão, a presteza do Dario, porque desde os primeiros contatos, que não foram comigo, foram com o Breno, mas ele reportava para a gente, né, o quanto ele foi bem tratado pelo Dario e o quanto ele aceitou logo de cara. Então, a gente também agradece muito, Dario, porque assim como a Marta nos representa quando diz que é fã, né,
porque todo mundo que está aqui, né, de alguma forma, ou já leu seus livros, ou conhece o seu trabalho, né? Então, a gente não foi à toa que você foi convidado para essa mesa, porque você é uma referência no assunto, né? Então, é por isso que você está aqui, e a gente fica muito feliz de poder estar tão perto, embora esteja longe, né? A gente está nas nossas casas. E aí, também reforçar o convite, né, para você vir para Fortaleza, para a gente fazer um city tour, né, assim que for possível, para todos e todas. E dizer que a programação da SAM continua. Amanhã a gente tem a última mesa, em que a gente vai falar de democratização na moda, perguntando, né, falar de inclusão, exclusão, com a Renata Pitombo e o Paulo Vitor, lá de Quixadá, que é um designer. Então, agradecer a todo mundo que passou esses 25 minutos feliz, né, porque ouvir o Dario realmente não cansa. Então, é por isso que a gente passou desse tempo, né, sem ficar chato, sem ficar cansativo. Então, só felicidade, realmente, só gratidão por esse momento, por esse espaço e pela sua abertura de estar aqui com a gente. Então, boa noite, né, e seguimos amanhã com a programação da SAM.